Oi, turma! Vamos para a nossa próxima aula de nutrição e na aula de hoje a gente vai ver a classificação dos alimentos. A gente tem uma classificação que é utilizada há muito tempo, tá? Uma classificação tradicional, mas de uns anos para cá, acho que de uns 3 anos para cá, a partir de 2017, a Nupens, né, lá da USP, ela fez uma nova classificação dos alimentos. Nessa aula, eu coloquei as duas classificações e a gente vai ver as duas, certo? Então vamos lá, vamos começar com a classificação antiga e a mais utilizada dos alimentos. Nessa classificação, os alimentos eles são classificados de acordo com a sua constituição. Antes da gente ver quais são esses grupos, vamos ver os principais constituintes, começando pela água, tá? Então a água é o principal constituinte de todo o nosso organismo, principalmente dos alimentos, né? Olha só, as carnes, elas têm por volta de 70% de água, enquanto que os vegetais têm por volta de 95% de água. Então, uma quantidade muito grande. As principais funções da água, que a gente já viu também, transporte de nutrientes e produtos, participação de reações químicas e bioquímicas, estabilização da estrutura de diversas moléculas, como proteínas e ácidos nucleicos. Essa daqui do lado é a estrutura da água, então ela é composta por um oxigênio e dois hidrogênios, H2O. Nos alimentos, especificamente, a gente tem dois tipos de água, tá? Uma água livre e uma água ligada. Quando a gente fala da água livre, né, ela se apresenta fracamente ligada aos demais componentes do alimento, né? Como ela não está ligada aos outros componentes, ela pode servir de um meio de cultura para micro-organismos, né, e para reações químicas e bioquímicas. Então, ela pode provocar uma alteração desses alimentos, tá? Por isso que muitas vezes, quando a gente congela alguns alimentos, eles vão durar mais tempo congelados e outros não, pela presença de água livre ou da água ligada. Quando a gente fala de alimentos que possuem água ligada, são alimentos que apresentam em que a água, né, ela está fortemente ligada nesses alimentos. Então, elas formam uma camada de hidratação. Elas, então, não servem como meio de cultivo para os micro-organismos e nem para as reações químicas. Olha só, aqui eu coloquei uma tabelinha com o percentual de água a cada 100 gramas de alimento, né? Então, a gente observa que, olha só o leite, 87% e, novamente, frutas e legumes, uma taxa bem alta. Espinafre, tomate, melancia, alface, todos na casa de 90%. Enquanto alimentos constituídos de carboidratos, como bolacha e arroz, a gente tem ali uma quantidade muito pequena de água, tá? Também a gente tem os lipídios, né? Então, no caso aqui, a margarina representada também uma baixa quantidade de água. Agora a gente vai falar dos carboidratos, ou também chamados de açúcares, tá? Eles estão presentes em grande parte dos alimentos, tá? E fazem parte da nossa base alimentar. A gente tem como exemplo dos carboidratos o pão, o arroz, o leite, os vegetais, as bebidas, todos esses alimentos possuem carboidratos ou açúcares, tá? Então, muita gente separa, acha, por exemplo, o leite, não, o leite tem só proteína. Não, ele também tem carboidrato, ele também tem açúcar, tá? Um açúcar diferente do que tem, por exemplo, num pão, mas também tem açúcar, tá? Alguns podem ter sabor adocicado, certo? E a gente tem uma alta taxa de energia nesses açúcares, nos carboidratos. Então, eles fornecem muita energia para a gente. Olha só, alguns exemplos de alimentos e a quantidade de açúcar, né? Então, pão branco, 2,6, torta de frutas, 48,4, justamente porque aqui a gente tem as frutas. As frutas têm um carboidrato chamado frutose, tá? A frutose é considerado um açúcar. O chocolate, olha, 59%, o mel, 76%, então grande quantidade de açúcares nesses alimentos.
A gente tem 3 grupos de carboidratos que a gente já viu também, os monossacarídeos, são os menorzinhos, glicose, frutose, manose e galactose. Os disacarídeos, sacarose, lactose e maltose. E os polissacarídeos, amido, celulose e as pectinas, que são os maiores, tá? Aqui mais uma imagem representando os monossacarídeos. Olha como eles são pequenininhos. Os poli, olha quantos quadradinhos amarelos eles têm, né? Uma representação da quantidade de monossacarídeos. Os disacarídeos, 2, e os mono, 1, certo? Olha só, a gente tem alguns outros exemplos também aqui dos carboidratos mais comuns. E aqui, olha, uma nova tabela sobre amido, celulose e glicogênio. A quantidade de monossacarídeos, a ocorrência, ou seja, onde a gente encontra esses carboidratos, até mesmo nas carnes, olha. O glicogênio a gente encontra no fígado e nos músculos, tá? E o papel biológico, amido, reserva energética, celulose, reforço da parede celular das plantinhas, o glicogênio, a reserva energética. Os lipídios e as gorduras, tá? São encontrados em grande quantidade em alimentos como o leite, as carnes, a manteiga. Olha só a quantidade, né, a porcentagem de gordura que a gente tem, por exemplo, numa massa folhada, 40%, tá? Aqui no chocolate puro, 29%. Na castanha, que a gente chama as oleaginosas, né, 68%. A manteiga, 81%. Então, a gente tem uma grande quantidade. Enquanto que na clara do ovo, a gente tem traços, ou seja, pouca quantidade de gordura. Enquanto que já na gema, a gente tem 30% de gordura. Por isso que muitas dietas aí de quem quer ganhar massa muscular, eles consomem só a clara do ovo e não a gema, porque ela é muito gordurosa, tá? Nos alimentos, né? Então, os lipídios eles funcionam como uma fonte de energia, né? Ao contrário dos açúcares, eles não possuem unidade química ou estrutural, tá? E a única característica é que eles são solúveis apenas em solventes orgânicos e insolúveis em água, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos dessas gorduras. Lembrando que nem toda gordura é ruim, tá, gente? Isso é importante vocês saberem. Nem toda gordura faz mal. A gente precisa, sim, ter uma quantidade de lipídios na nossa alimentação, justamente para realizar a função de reserva energética. Então, os lipídios, olha a classificação: ácidos graxos, tá? Esteroides, vitaminas e outros compostos. E aqui a gente tem os fosfolipídios, constituintes de membrana, e os glicolipídios. Novamente, os lipídios, a classificação: os simples e os mais complexos, certo? E as proteínas, tá? As proteínas, a gente encontra proteína, assim como os carboidratos, em vários alimentos da nossa dieta, até mesmo em pães, massas e nas carnes, principalmente, tá? As proteínas, elas têm função estrutural, catalisadora e participam do nosso sistema imunológico. Vejam, o pão branco tem por volta de 8,4% de proteínas, enquanto que a carne, a lentilha, né, possuem uma taxa muito alta de proteínas. Essa é a estrutura da proteína. A gente tem uma estrutura primária, tá? Que vários aminoácidozinhos, resíduos se juntam formando uma estrutura secundária, uma estrutura terciária. Essa proteína vai se enovelando e depois, quando juntam duas proteínas, a gente tem uma estrutura quaternária. Além da água, dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, a gente tem também os minerais, né? Os minerais são aqueles alimentos que completam, né, a nossa alimentação, tá? Então, são os famosos que possuem funções vitais para o nosso organismo, tá? Então, olha só, a gente tem o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cloro, o magnésio, o ferro, o zinco, o iodo, o flúor, o cromo, o selênio e o manganês. A gente precisa consumir esses alimentos
justamente para ter a quantidade de minerais necessárias para a nossa nutrição, tá? Muitas vezes a gente precisa incluir certos alimentos, no caso, peixes, tá? E frutos do mar, justamente para contemplar a nossa dieta. O iodo, vou fazer um adendo a ele, hoje em dia a gente já tem o arroz enriquecido com iodo. Justamente por causa da defasagem alimentar, muita gente não consome os frutos do mar e aí a gente acaba ficando com uma defasagem nutricional. Então, eles enriquecem o arroz com um pouco de iodo, justamente para a gente conseguir atingir essa quantidade de minerais, tá? A gente tem os minerais essenciais, né? Que possuem necessidade de ingestão por volta de 0,1 a 1 grama por dia. E alguns microelementos, no caso aqui a gente tem o iodo, o selênio, que possuem 0,1 grama ao dia. Aqui no caso dos macroelementos, o cálcio, o fósforo, o magnésio, dentre outros. Tá? Lembrando que a defasagem desses minerais, né, pode levar sim a problemas, então no caso a osteoporose, a falta de cálcio, dentre outras doenças que podem acometer pela falta desses minerais. Tão importantes quanto os minerais, a gente tem as vitaminas, tá? As vitaminas são substâncias orgânicas que têm uma estrutura química, né? E a gente muitas vezes não produzem as vitaminas, a gente precisa sim consumi-las na nossa alimentação. Uma carência de vitaminas, ela vai levar sim a uma defasagem de nutrientes, certo? E as vitaminas elas podem ser classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis que a gente tem, a vitamina A, D, E e K, e as hidrossolúveis, B1, B2, niacina, tá? A gente tem também a B3, a B5, a gente tem o ácido fólico utilizado na gravidez, a B6, a B12, biotina. Então, os dois tipos de vitamina. É aqui onde a gente encontra essas vitaminas. A vitamina a gente encontra em carnes, gemas de ovo, grãos, na manteiga, no leite, no creme de leite, no leite desnatado, né? Nos vegetais vermelhos, no amarelo alaranjados, no verde escuro, no caso cenoura, brócolis, escarola. O ácido fólico, que é um derivado da vitamina B, a gente encontra principalmente nas verduras cor verde, né, verde escuro, principalmente o brócolis, o espinafre. A gente encontra também no ovo, na carne, no pão, no feijão, né? O ácido fólico, a gente muitas vezes tem que fazer a reposição desse ácido fólico. E as vitaminas B, B1, B3, B5, B6, B12, e cada uma a gente vai encontrar em alimentos específicos. Por exemplo, a B1 a gente encontra em peixes, assim como a B3, a B6 e a B12, tá? Já, por exemplo, a B5 a gente encontra em leguminosas, no ovo, no fígado, né? E por exemplo, a gente encontra a B12 também em leite e em queijos, em frutos do mar, certo? Já a vitamina C, o ácido ascórbico, é a vitamina da laranja, é a vitamina do morango, né? A vitamina das frutas cítricas. A vitamina D a gente encontra principalmente nos derivados do leite, manteiga, ovo, as oleaginosas também. A vitamina E a gente encontra no trigo, no fígado, no creme de leite, né? Nas verduras escuras também. A vitamina H, que é a famosa biotina, a gente encontra em levedura, em arroz integral, ervilha, banana, a gema de ovo. E a vitamina K, a gente encontra nas leguminosas, principalmente no repolho, no espinafre, em folhas em geral, tá, gente? Então, a gente encontra nessas estruturas. Não menos importante, temos também as fibras. Lembrando que a gente viu na outra aula, as fibras elas não são absorvidas pelo nosso organismo, tá? Então, elas precisam, elas funcionam como forma de constituição das nossas fezes. Elas não são digeridas no nosso processo de digestão, então elas formam o bolo fecal, tá?
Elas não são consideradas nutrientes justamente pelo fato de não serem absorvidas, mas elas possuem uma função importantíssima, tá? Para garantir principalmente o bom funcionamento intestinal, prevenir o câncer intestinal, auxiliar na sensação de plenitude gastrointestinal, ou seja, faz com que a gente fique saciado por mais tempo, né? Diminuir o açúcar no sangue e reduzir os níveis de colesterol, dentre as N funções importantíssimas que as fibras têm, tá? Agora a gente entra na parte do pH dos alimentos. E por que o pH dos alimentos é tão importante? Antes de falar por quê, né, vamos entender o que é pH. Todo mundo fala, o pH de não sei o quê. Agora tem se falado tanto com o coronavírus, né, veio aí à tona um assunto de que o pH dos alimentos fazia com que o vírus não crescesse. Maior besteira, né, gente? O pH, não sei se vocês sabem, é uma escala, né? A escala de pH que vai desde 0 até 14. Nessa escala, a gente encontra aqui de 0 a mais ou menos 5, a escala ácida. Ali, 6 até 8, neutro, e de 9 até 14, o alcalino, ou seja, o básico. E a gente tem substâncias aqui, né? Olha só, uma bateria, uma pilha, tem pH 0, ou seja, ácido. Nosso ácido estomacal, pH 1. O limão, pH 2. Tá? Aqui, mais indo para o básico, a gente tem a água, a mais básica, pH 7. Né? O sangue, pH 8. E aqui no alcalino, a gente tem o bicarbonato, né? A gente tem a solução de amônia, o sabão, os desentupidores. Então, essa é a nossa escala de pH. Isso é importante por quê? Porque a gente precisa controlar o nosso consumo de alimentos dependendo do pH, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui alimentos com pH alcalino. A recomendação é que se consuma de uma forma crua, tá? Olha só, espinafre, alfafa, o pepino, repolho, brócoli, né? Já quando a gente vai chegando aqui num pH mais neutro, né? Olha só, a maioria dos alimentos ficam mais ácidos quando cozidos. Então, se a gente cozinha, por exemplo, esses alimentos aqui dessa lista, eles ficam mais ácidos, ok? A gente está chegando aqui já num pH neutro. Quem que a gente tem no pH neutro, tá? O caranguejo, o biscoito, o chocolate, o milho, né? Então, a gente tem alguns pHs. E o Ministério da Saúde, ele recomenda que o valor da água destinada ao consumo fique entre 6 a 9. Então, essa é a água ótima para o nosso consumo, tá? E os pHs ácidos, a gente deve consumir com moderação ou nunca, principalmente os pHs muito baixos, no caso, esses outros alimentos aqui, o limão, o refrigerante, eles possuem pHs muito baixos. E o que acontece? A gente pode degradar a nossa parede estomacal, né, a nossa parede intestinal com pH muito ácido. Então, tomar cuidado com esses alimentos. Falamos um pouquinho da classificação antiga dos alimentos. Então, eles eram classificados de acordo com os nutrientes, né? Então, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e fibras. Já a nossa nova classificação, que foi proposta em 2017 e em 2018 ela começou a ser utilizada, foi essa classificação de NUPENS, né? Lá do Instituto de Nutrição da USP. E o que eles levam em conta, né? Eles falam até que a questão não é tanto o nutriente, nem mesmo o alimento, mas aquilo que é feito com esses alimentos antes do seu consumo. Então, a principal atuação da equipe, coordenada por esse professor, o professor Carlos, tá? É o efeito do processamento desse alimento na população. O que eles observaram? Né? Eles observaram que os alimentos eles não eram consumidos de uma forma crua, né? A gente consome os alimentos cozinhando eles em casa, ou muitas vezes eles passam por um processo de processamento, uma industrialização.
Então, ele resolveu classificar os alimentos. Em 2011, olha só, ele aceitou o desafio do Ministério da Saúde para incluir essa nova classificação no Guia Alimentar da População Brasileira. Então, essa classificação, ela aloca os alimentos segundo a extensão e o propósito de processamento que é realizado. Vamos entender esse processo. Olha só, aqui a gente tem um alimento ultraprocessado, né? E aqui a gente tem um alimento que não é tão processado assim, tá? Olha essa escala. A gente tem aqui ultraprocessado, né? Então, aqui em referente a caloria, né? E aqui o que não é tão processado assim. E aqui a mudança corporal quando a pessoa começa a consumir alimento ultraprocessado, ou seja, o peso corporal aumenta, e quando ela consome alimentos que não são tão processados assim. Vamos ver a classificação. Então, ele classifica os alimentos em grupos. Então, o grupo 1 são os alimentos in natura ou minimamente processados, né? Então, aqui a gente tem aqueles alimentos que são obtidos a partir de plantas, animais, no caso folhas, frutos, o ovo, leite, né? E eles são minimamente processados, ou seja, eles não passam por nenhum processo de, por exemplo, de industrialização, né? O máximo que acontece com esses alimentos é um processo de secagem, desidratação, trituração e fracionamento, tá? Então, basicamente são esses processos. Quem que a gente encontra nesses grupos? A gente encontra os cereais, as nozes, as frutas, né? Desde que não seja adicionado açúcar e outros componentes a esses alimentos. Já o grupo 2, a gente fala de ingredientes culinários processados, tá? Então, são aqueles alimentos que foram extraídos do grupo 1 e são consumidos nas nossas preparações culinárias. Então, por exemplo, a gente pegou lá a cebola, né, cortou a cebola e colocou para fazer um arroz. A partir do momento que essa cebola ela foi cozida com óleo, com sal e colocou o arroz, ela já é uma substância do grupo 2, né, porque já está sendo utilizada como um ingrediente. A gente tem alguns outros produtos, né, no grupo 2, então aqui no caso o sal, né, o trigo que é utilizado para a produção de bolo, né, bolo, pão. Então eles passam por um processo de prensagem, trituração, moagem, secagem e o refino. A gente tem também o nosso açúcar, né? A gente tem um açúcar refinado, ou seja, ele passou por esse processo de processamento. O grupo 3, os alimentos processados. Aqui a gente tem alguns alimentos com adição de substâncias, sal, açúcar, óleo, vinagre. Então, a gente junta substâncias do grupo 2 junto com as substâncias do grupo 1. Aqui a gente encontra as conservas, né, de cereais, leguminosas, as carnes salgadas, os peixes enlatados, as frutas, as caldas, os queijos, os pães, né? Então, alimentos processados. Olha, a gente tem aqui essa latinha que tem ervilha, palmito, batata, água e sal. Aqui, pêssego, água e açúcar. No pão, a gente tem a farinha, o trigo, a água, o sal. Nesse queijo aqui, leite, sal, coalho, fermento. Então, N substâncias para formar esse alimento, tá? Além disso, a gente tem também os alimentos ultraprocessados, né? Então, são os alimentos que vêm do grupo 2, mas também a gente tem alguns do grupo 1. Esses alimentos são aqueles que passam pelo processo, muitas vezes industrial, de embalamento, tá? Então, a gente tem ali os salgadinhos, as bolachas, os refrigerantes, né? Os biscoitos, sorvete, bala, guloseima, todos os alimentos que foram congelados, os embutidos, né? Os famosos pães de forma, olha só. E aqui a gente tem a constituição. Olha quanta coisa que a gente tem nesse alimento. Então, aqui no caso, o Fruit Loops, né? O Fruit Loops, que é os sucrilhos. Aí, a gente tem aqui o caldo quinor, tá? O pão de forma, o suco tangue. Olha quanta coisa tem.
Então tem muita coisa industrializada, são ultramente processados, ultraprocessados, certo? Então essa foi a classificação que foi proposta e foi inserida pelo Ministério da Saúde nas nossas classificações alimentares, certo? Obrigada pela aula de hoje, gente. Até amanhã. Bons estudos!